A bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. Deixa eu explicar isso para vocês, por favor. A bacia amazônica nasce fora do Brasil, mas termina no Brasil. A bacia platina nasce no Brasil, mas termina fora do Brasil. As duas únicas bacias cujos rios nascem no Brasil e terminam no Brasil são Tocantins, Tocantins-Araguaia e São Francisco. E qual das duas é a maior? A do Tocantins-Araguaia. É a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira e ocupa 24% do território mato-grossense. A parte da bacia que abrange Mato Grosso é a subbacia do Araguaia. No leste, nordeste, é aqui, ó. A bacia do Araguaia vai estar aqui, ó. Sudeste, leste, nordeste. Toda essa parte aqui. Certo? É o rio Araguaia, dentro do estado do Mato Grosso. Tá ok? Muito bem. O principal rio da bacia é o Araguaia, que nasce na Serra do Caiapó. Faz a fronteira Mato Grosso-Goiás e Mato Grosso-Tocantins. E no trecho Mato Grosso-Tocantins tem uma peculiaridade. Pessoal, aqui é o seguinte. Moçada, o rio Araguaia é essa linha preta que eu estou traçando aqui, ó. Tá? Só que vocês estão vendo que exatamente neste ponto, o rio Araguaia vem para cá. Só que vocês estão vendo que tem um filetinho que está vindo bem aqui, ó. E depois, ele junta de novo e continua. Mas peraí, se aqui é água e aqui também é água, o que é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados? Ah, mas ela é uma ilha. Então, bem aqui, é a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. São aproximadamente 19 mil quilômetros quadrados de área. Só que essa ilha está na bacia do Araguaia, mas não pertence a Mato Grosso. A Ilha do Bananal é território do estado de Tocantins, mas está dentro da bacia do Araguaia. Certo? Beleza? O principal afluente do rio Araguaia em Mato Grosso é o Rio das Mortes. Certo? A nascente fica em Campo Verde e deságua no rio Araguaia, perto de São Félix. Ô Marcelo, e essa bacia aí para nós, como é que é? Pessoal, produção hidrelétrica nela tem, mas não é muita coisa. A grande importância dessa bacia aqui é o que o pessoal chama da hidrovia Araguaia-Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, que seria o quê? Seria você pegar a produção aqui de Mato Grosso, dessa área aqui, toda essa área, colocar no rio Araguaia e fazer essa produção chegar até o oceano. Pronto. Uma baita hidrovia. Lembrando, moçada, que não tem jeito, presta bem atenção. Hidrovia é o meio de transporte superficial mais barato que existe. Não se esqueça, um rio não tem buraco, não tem pedágio, você gasta menos combustível, transporta mais carga, o risco de acidente é menor. Você vai querer comparar com uma rodovia? É o meio de transporte superficial mais barato que tem. Com isso, o custo do frete vai lá para baixo. Perdão. E nós podemos escoar a nossa produção por aqui até o oceano. Pô, Marcelo, que legal. Então quer dizer que tem a hidrovia com todos esses trechos aqui, né? Sim, ô Marcelo, eu só vou dar no mapa, peraí. Ô Marcelo, se eu estou vendo bem, o que é esse azulzinho aqui? Ah, tá. Esse azulzinho é o lago da usina de Tucuruí, que fica lá no Pará. Ah, peraí. É uma usina hidrelétrica? É. Tem lago? Tem. Mas peraí. Se a usina tem lago, então é porque tem barragem, que nem aqui é do Manso. Sim. Ô Marcelo, mas peraí. Se o barco está descendo aqui, o barco está descendo o rio Araguaia, entrou no rio Tocantins, chegou no lago, chegou na barragem,
Como é que ele vai descer? Tem como. Vai parar ali. Não, 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 não. Pessoal, quando você tem problema, quem é que dá a solução mesmo? Engenheiro. Então, deixa eu apresentar vocês aqui para as eclusas de Tucuruí. Pessoal, as eclusas de Tucuruí, elas são as maiores eclusas fluviais do mundo. Para você ter uma ideia, aqui o desnível é de 75 metros. Isso é um prédio de mais ou menos 23 andares. Tá? Beleza? Você entendeu o que é isso aqui? Mas eu não entendi. Isso aqui é um caixote de concreto, né? Exatamente. Só que você está vendo que aqui em cima é o lago da usina. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. A turma pega e enche esse caixote de água. Enche ele de água. Até ele ficar nivelado com o lago. Na hora que ele nivela com o lago, a turma abre essas duas comportas aqui, ó. Abre. E na hora que abre, o barquinho vem e entra aqui. Ele entra. Está nivelado. Muito bem. Aí fecha a comporta e começa a bombear a água para fora. Começa a bombear a água para fora. A água vai saindo. Ora, se você bombeia a água para fora, significa que o nível de água lá dentro da eclusa vai baixando. Mas como o navio está flutuando, ele vai baixando junto. E aí, na hora que chega aqui no nível de baixo, você abre essa comporta. E aí, o barquinho sai. Marcelo, peraí, quer dizer que o cara transpõe um desnível de 75 metros. Isso. Pô, você está me dizendo que é tipo um elevador de água. Exatamente. Que nem a turma usa no canal do Panamá. É isso. Só que aqui está num rio. Então, isso aqui permite que as embarcações passem pela usina e sigam até o oceano. Certo? Ah, então foi construído para permitir a navegação da hidrovia Tocantins-Araguaia. Com certeza. Só que aí tem um outro problema que está fora de Mato Grosso, que é o seguinte. Depois das eclusas, rapaz, tem esse monte de pedra aqui, no leito do rio Tocantins, que é um local conhecido como Pedral do Lourenço. Isso aqui é lá no Pará. Então, o que o pessoal vai ter que fazer aqui? Pessoal, esse azul que vocês estão vendo aqui é o caminho que o pessoal vai ter que cravar aqui para poder passar. O pessoal vai ter que fazer um processo aqui chamado derrocamento. E o que é o derrocamento? É detonar a rocha. É abrir um caminho no meio das rochas para permitir a passagem das embarcações e chegar até o porto, que é esse aqui. Esse aqui é o porto de Vila do Conde. Fica lá no Pará. Então, o objetivo da hidrovia é fazer as embarcações chegarem até aqui. Aí, ó uma embarcação de fundo chato aqui, ó. Provavelmente ela veio do rio. Essa aqui é de casco oceânico. Essa é de fundo chato. Beleza? Tudo bem? Então, esse potencial o rio Araguaia tem. Ser uma baita hidrovia juntamente com o rio Tocantins. E aí pode ajudar muito a economia do estado de Mato Grosso com o aumento da nossa produção por um custo bem menor. Certo? Finalmente, pronto. Bacia do Paraná, ou Bacia do Paraguai, ou Bacia Platina. Certo? Muito bem. Pessoal, essa bacia, desculpa eu falar assim, né? Eu que sou cuiabano, é a que mais faz sentido para nós. Porque aqui na Baixada Cuiabana, certo? É tudo ela. É tudo ela. Rios como Jauru, óbvio, Paraguai, que dá o nome à bacia. Rio São Lourenço, lá da região de São Pedro da Cipa, certo? Ali, Jaciara, Jucimeira. O Rio Cuiabá. O Rio Vermelho, lá de Rondonópolis. O Sepotuba, lá de Tangará da Serra. Todos eles são da bacia do Paraná, bacia Paraná-Paraguai. Todos eles são. Certo? Deixa eu ver se eu botei aqui para vocês. Está aqui, ó. Existe uma localidade, moçada, chamada Sete Lagoas, que é ali no alto do Planalto dos Parecis, Diamantino Alto Paraguai. Essa aqui é a Lagoa da Princesa. Certo? O pessoal considera a principal nascente do Rio Paraguai. Lembra na aula de Cerrado que eu falei para vocês que Buriti adora água? Tipo uma vereda, né? É uma lagoa. Então, é uma das nascentes do Rio Paraguai. É aqui que ele nasce. Certo? Ele nasce aí, e aí ele desce o Planalto dos Parecis,
tá? Desce, passa por Alto Paraguai, passa por Cáceres, tá? Vai para dentro do Pantanal e bem aqui na fronteira com Mato Grosso do Sul, ele recebe o rio Cuiabá. Tá? E o São Lourenço junto, tá? Aí continua Rio Paraguai, passa por Corumbá, passa por Ladário, passa por Porto Esperança, certo? Passa por Porto Murtinho, aqui recebe o rio Apa, tá? E aí o rio Paraguai vai para dentro do Paraguai. Passa por Concepción, passa por Assunção. E aí bem aqui nesse ponto, moçada, bem aqui, tem duas cidades argentinas ali. Resistência e Corrientes. É bem aqui, por isso que eu botei a seta, que o rio Paraguai se junta com o rio Paraná. E aí os dois continuam dentro da Argentina com o nome de Rio Paraná. Se você for lá para a Argentina e falar para um argentino, Rio Paraná, ele sabe o que é. É o mesmo nosso com o mesmo nome. Não precisa mudar. Não precisa. Só que o rio Paraguai termina bem aqui, ó. Aqui ele deságua no rio Paraná. E os dois continuam juntos na Argentina com o nome do Paraná, que é a Bacia Platina. Certo? Beleza? Muito bem. Então, isso posto, vamos lá. A bacia do rio Paraguai é uma subbacia da bacia do rio Paraná, no território brasileiro. 1.100.000 quilômetros quadrados, pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também países vizinhos como a Argentina, Paraguai e Bolívia. O principal rio é o Paraguai. Nasce na Lagoa da Princesa, ali em Diamantino, Alto Paraguai. A bacia do Paraguai pode ser dividida em duas regiões. O Planalto, que é a nascente lá nos Parecis, e a parte de planície, que é o Pantanal. Certo? Tem a parte de Planalto, que é pouca coisa, e a maior parte dela, no território mato-grossense, é o Pantanal mato-grossense. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, nessa bacia, em Mato Grosso hoje, tá aqui, ó, esse aqui é a divisa, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Certo? Isso aqui é território mato-grossense. Você tem na parte alta dela 28 projetos de PCHs, 23 já em operação. Além de usinas maiores como a do Manso, a do Rio da Casca. São usinas maiores. Certo? Beleza? Mas são 28 projetos, sendo 23 em operação. Bom, Marcelo, menos do que na bacia amazônica, né? Sim, bem menos. Porque a bacia do Paraguai é uma bacia predominantemente de planície, gente. É de planície. É Pantanal. E você sabe que rio de planície não dá para gerar energia. Certo? Beleza? Muito bem. Então o rio Paraguai vai para dentro do Pantanal mato-grossense. Ele tem potencial hidrelétrico aqui na área planáltica. Certo? Beleza? Tá ok? Agora, a grande sacada dele é a hidrovia. Então vamos lá. O rio Paraguai é o principal rio. Nasce com o nome de Paraguaizinho, certo? Seus principais afluentes são Cuiabá, Sepotuba, Jauru, São Lourenço, Vermelho. E aí vem a hidrovia Paraguai-Paraná, ou hidrovia do Rio da Prata, ou hidrovia do Mercosul. Pessoal, essa hidrovia para nós, a referência é Cáceres. Está aqui o porto de Cáceres. E nós saímos daqui e vamos até Nueva Palmira, que fica no Uruguai. Esse porto aqui é no Uruguai. Certo? Esse porto é no Uruguai. Tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, presta bem atenção. Desculpa, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu coloquei. Tá, é assim. Moçada, quando o pessoal fala dessa hidrovia, Paraguai, Paraná, fica parecendo que é uma panaceia, uma coisa do outro mundo, etc. Muito bem. Eu queria que você lembrasse o seguinte. Moçada, lá na saída de Cuiabá, na BR-364, lá perto do Atacadão do Tijucal, sem fazer propaganda,
Vocês sabem muito bem que na hora que você vai para a saída, do lado direito, você passa perto de um hotel lá, tem uma estátua de um cara meio que andando, fazendo assim com o dedo. A turma faz até gozação que o dedo dele é outro, mas tudo bem. Moçada, aquele lá é o ex-presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici. E por que a estátua dele está lá? A estátua dele está lá porque aquela estátua foi inaugurada no dia em que ele veio em Cuiabá para inaugurar o asfalto até o Sudeste, certo? Pô, Marcelo, você falando assim até parece que você viu, né? Vi. Eu acho que eu tinha 6, 7 anos de idade, eu fui lá. Eu vi ele lá. Eu vi lá. Eu vi o general Médici lá, presidente da República, certo? Moçada, no dia que ele veio aqui e inaugurou aquela rodovia asfaltada, até São Paulo, asfaltadinha. No dia que ele inaugurou aquilo ali, perdão, o que o asfalto fez com o rio Cuiabá? O asfalto virou para o rio Cuiabá e fez isso aqui, ó, pau, 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 matou ele. Como assim, Marcelo? Você está maluco? Meu querido, presta atenção. Esta cidade aqui foi fundada em 8 de abril de 1719. São 298 anos agora. Vamos completar. 298. Certo? Muito bem. Século XVIII. Eu pergunto para você. Tinha rodovia? Não, mas o que é isso? Automóvel é coisa recente. Tudo bem. Século XIX. Tinha rodovia? Não, mas eu já falei, automóvel é uma coisa recente que tá beleza. Boa parte do século XX. Tinha rodovia? 1900, 1910, 20, 30. Tinha rodovia. Meu querido, então a pergunta é uma só. Como que chegava coisa aqui em Cuiabá? Como que chegava gasolina, diesel, remédio, mantimento, roupa? Como? Como que chegava aqui? Não tinha rodovia, caramba. Como? Marcelo, pelo amor de Deus, isso todo mundo estuda na aula de história. Antigamente o nome do bairro é Porto, por quê? Porque era um porto. Antigamente tudo chegava aqui em Cuiabá de barco, pô. Vinha de barco, de chalana. Você saía lá de baixo, saía tudo pra cá, vinha de barco. Certo? Agora, moçada, o dia que inaugurou o asfalto aqui, pelo amor de Deus, moçada, você pegava um caminhão, botava carga nele, em 1 dia e meio ele está lá em São Paulo. Para que você vai trazer de barco? Vai demorar 2 semanas, 1 mês. Então a rodovia, ela matou o rio. A partir do momento que a turma pode vir para cá com rodovia, trazer tudo por caminhão, em 1 dia e meio, lá de São Paulo para cá, por que você vai trazer pelo rio? Acabou! Acabou! Certo? Nós sempre nos abastecemos aqui pelo rio. Sempre foi assim. Mas no dia que inaugurou o asfalto, morreu! Certo? Até que, no dia 25 de março de 1991, o presidente Fernando Afonso Collor de Mello assinou o Tratado de Assunção pelo Brasil. Foi a criação do Mercosul, a tentativa de criar um mercado comum. Certo? Pessoal, se no dia da inauguração da estrada, lá pelo presidente Médici, ele inaugurou em 73, 74, foi a inauguração. Eu falei que eu estava lá. Se eu chegasse para a turma lá, que estava na inauguração, eu, gurizinho, e de repente falasse assim, olha, daqui a 40 anos, Mato Grosso vai ser o maior produtor brasileiro de soja, maior produtor brasileiro de milho, maior produtor brasileiro de algodão herbáceo, entre os maiores de arroz, o maior rebanho bovino, certo? Entre os maiores de cana-de-açúcar, entre os maiores de café, entre os 10 de café, Mato Grosso vai ser. Sabe o que esse pessoal ia fazer? Tu me ia rir na minha cara. Esse guri tá louco. Quem Mato Grosso vai ser isso? Aqui é tudo mato. Tem nada aí. Agora fala para mim, hoje, é ou não é? É. E boa parte dessa produção é voltada para onde? Para o mercado externo. E o que nós temos ali? Uma hidrovia. E vocês sabem que o rio Paraguai é naturalmente navegável. É um rio de planície. Você não tem aquele problema que eu mostrei do Tocantins de comporta, eclusa. Não tem. Ele é naturalmente navegável. Sem problema. Você pode sair de Cáceres, chegar até o Uruguai, embarcação de fundo chato, tranquilo.
Lembra o que eu falei? Sem buraco, sem pedágio, transporta mais carga, gasta menos combustível, risco de acidente é menor. E aí? Ô Marcelo, mas não pode ter impacto no Pantanal? Claro que pode, moçada. Esse é o problema, né? Você vai passar pelo Pantanal, você pode ter derramamento de óleo, pode ter uma carga, virar. Já imaginou, você vai com a barcaça carregada, você não vai voltar com ela vazia. De repente o cara volta com diesel, com defensivo agrícola, se virar no Pantanal. Pode ter impacto, algum acidente, pode gerar. Certo? Agora você vai deixar de aproveitar, tem que tomar os cuidados para que isso não aconteça. Você pode pegar aqui e jogar lá para baixo. Você entendeu? Então, o que está acontecendo agora, o que aconteceu nos últimos anos, é que a turma fala, hidrovia do Paraguai e tal, como se ela tivesse surgido agora. Não! Ela sempre existiu. Antigamente, nós sempre utilizamos essa hidrovia para nos abastecermos aqui em Cuiabá. Sempre! O que aconteceu é que ela entrou num período de esquecimento. O asfalto matou ela. O que está acontecendo agora é que ela está passando por um processo de redescoberta, de revitalização, certo? Principalmente a partir do momento que nós nos tornamos um celeiro agropecuário no país e nós temos o Mercosul. E a possibilidade de botar toda essa carga até o oceano pela bacia do Rio da Prata, saindo aqui de Cáceres até Nueva Palmira. Então essa hidrovia, ela não é uma novidade. Ela sempre esteve lá. Agora, nós estamos procurando reaproveitá-la, revitalizá-la. Daí também aquela questão de instalar uma zona de processamento de exportação lá em Cáceres. Certo? Para facilitar esse processo. Todo mundo entendeu? Então não vamos tratar isso aqui como se fosse a nova descoberta de Mato Grosso. Não, ela sempre esteve lá. Ela está passando por um processo de revitalização. Vocês entenderam? Beleza? Tranquilos, e é a mais importante hidrovia que nós temos no estado. Indiscutivelmente. Até historicamente falando. Tá? Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá. Pessoal, aqui, ó. A hidrovia, o enunciado é longo, mas vai lá. A hidrovia Paraguai-Paraná está buscando agora recuperar a sua vocação de ligação entre o centro do país e o Oceano Atlântico, sem que, com isso, seja prejudicada a beleza natural do Pantanal. Essa região do centro-oeste brasileiro tem grande potencial agrícola, porém não conta com um sistema de transporte eficiente, o que impede a competitividade e o aumento da produção. A hidrovia Paraguai-Paraná liga Cáceres, certo, a Nueva Palmira. Buenos Aires está do outro lado, mas o porto é em Nueva Palmira. 3.440 quilômetros de extensão. Essa hidrovia tem um grande potencial de desenvolvimento, principalmente para o escoamento das safras de grãos. Com a globalização da economia e a livre concorrência, o preço do serviço se tornou fundamental. Surgiu então a necessidade de reduzir custos e integrar o Brasil no mercado internacional. O meio de transporte hidroviário, ideal para grandes distâncias e volume de carga, está sendo utilizado em quase todas as economias desenvolvidas do mundo. Ele tem que ser usado preservando o meio ambiente e respeitando as leis. Garantir a exploração com novas tecnologias é fundamental. Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A ocupação do centro-oeste brasileiro é recente e isso fez com que a hidrovia do Paraguai não possuísse importância regional para Mato Grosso até o recente processo de expansão da fronteira agrícola, ocupação da Amazônia Legal, nos últimos 30 anos. B. A opção pelo transporte hidroviário é economicamente mais viável, pois os custos de transporte e manutenção são inferiores ao rodoviário e ao ferroviário. C. A preocupação com o Pantanal mato-grossense é justificada, pois se trata de um ecossistema importante. No caso das obras já aprovadas pelo governo brasileiro para a viabilização da hidrovia, não haverá problemas de impacto ambiental, como a dragagem do leito do rio Paraguai, para aumentar sua profundidade e permitir a navegação de embarcações de grande porte. D. A hidrovia Paraguai-Paraná assegura um acesso mais rápido ao continente asiático, via Canal do Panamá, o que abre as portas de novos mercados para os produtos agropecuários mato-grossenses. E, além da ligação com o Oceano Atlântico, poderá ser feita a ligação da Bacia Platina com a Bacia Amazônica, em território mato-grossense, unindo por canais artificiais as bacias dos rios Paraguai e Tapajós, projeto esse já aprovado pelo Ministério da Integração. Pô, mas isso é difícil, questão não é. Você tem que pegar aquilo que a gente já falou aqui. Primeiro, essa hidrovia
não possui importância regional antigamente, é recente? Claro que é falso. Falei para vocês, século XVIII, XIX, tudo chegava por ela, certo? Isso é falso. Outra, pessoal, como que você vai ligar a bacia do Paraguai-Paraná com o canal do Panamá? Presta atenção. Olha onde que a hidrovia termina. Aqui é o Rio da Prata. Uruguai, Argentina. Pessoal, o canal do Panamá é aqui em cima. É aqui no Panamá, fronteira com a Colômbia. Como que você vai dar a volta para vir para cá? Você já sai aqui, vira a Argentina e vai para o Oceano Pacífico. Então não tem nada a ver com o canal do Panamá. Certo? Outra. Pessoal, presta bem atenção. Das que eu estou eliminando, né? Então tá aqui, ó. Outra. Vamos interligar a bacia Platina com a bacia amazônica em território mato-grossense, ligando os rios Paraguai e Tapajós. Pessoal, presta atenção. Eu não falei para vocês que o Planalto dos Parecis é um divisor de águas? Como é que você vai fazer um canal artificial ligando uma bacia a outra bacia por cima da serra? Você vai fazer a água subir serra? Não dá. Beleza? Agora, B e C. De repente você ficou em dúvida. Marcelo, essa letra C aqui, se eu dragar o leito do rio, ele não vai ficar mais profundo? Vai. Isso não vai permitir a navegação de embarcações de maior porte? Vai. Ou então isso aqui é verdadeiro? Não. Não, porque o governo brasileiro, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, já adotou isso como parâmetro. Não é o que vai se adaptar à embarcação. É a embarcação que tem que se adaptar ao rio. Pessoal, o que você tem que pensar é o seguinte. Presta bem atenção. Vamos botar assim. Perdão. Está aqui um rio aqui, ó. Certo? Está aqui um rio. Eu vou dragar o leito dele para aumentar a profundidade. Beleza, então vamos dragar o leito. Aumenta a profundidade. Pessoal, se eu aumentar a profundidade, significa que eu vou ter um maior volume d'água concentrado aqui. Se eu tiver um maior volume d'água concentrado aqui, a hora que vier a época da cheia, a área alagada aqui na margem vai diminuir. Então eu vou afetar o ecossistema. A área alagada diminui. Então o governo brasileiro decidiu, não vai se mexer no leito do rio. Não vai ter dragagem, não vai ter nada. O rio não vai se adaptar à embarcação. A embarcação que se adapta ao rio, fundo chato. Acabou. Beleza? Agora, olha que claro. A opção pelo transporte rodoviário é economicamente mais viável, pois o custo de transporte e manutenção é menor que rodovia e ferrovia. Verdadeiro. Tranquilo. Certo? Vamos lá. Entre as afirmações abaixo sobre a hidrografia de Mato Grosso, assinale a incorreta. A bacia Platina está presente no território mato-grossense. E entre os rios que pertencem a esta bacia podemos citar o Paraguai, Cuiabá e o Itiquira. As bacias Platina, Paraguai e Amazônica são separadas em nosso estado por um importante divisor de águas, que é a Chapada dos Parecis. O rio Guaporé é um dos rios mais importantes da bacia Platina, no território mato-grossense, banhando a região leste do estado. O rio Paraguai é um rio de planície, portanto navegável, e que faz parte da bacia Platina, desaguando no Oceano Atlântico, juntamente com os rios Paraná e Uruguai. O Rio das Mortes, apesar de ter sua nascente relativamente próxima a Cuiabá, é um rio que corre na direção leste do estado e faz parte da bacia do Araguaia-Tocantins. Qual é a incorreta? Por tudo que você viu aqui. Marcelo, tá fácil. Se você pegar a hidrografia do Mato Grosso que você mostrou pra gente, aqui, ó, Marcelo, o rio Guaporé é bacia amazônica. Você falou que ele nasce no Parecis, corre para o sul, mas depois ele vira para cá e vem para o Rio Madeira. E, no entanto, o nosso amigo está falando ali que o rio Guaporé é um dos rios da bacia Platina e banha a região leste do estado. Errado, leste é o Araguaia. O rio Guaporé está no oeste. Essa é a incorreta, pô. Beleza? Vamos lá.
Perdão. A bacia do Pantanal, que coincide com a área de drenagem do Rio Paraguai e dos seus afluentes, conhece cheias periódicas, algumas devastadoras. Por que o Pantanal transborda tanto? Pela presença de brejos, pântanos e lagoas, que engrossam o volume d'água na época da cheia, fazendo transbordar os rios. Do tipo de solo cristalino e pouco permeável, que reveste toda a bacia, o qual não absorve a água da chuva. Do fato de as chuvas se concentrarem nos meses de junho a agosto, o que determina violenta caudal nesse período. Da própria topografia regional, que apresenta pequena inclinação, tornando o Rio Paraguai uma via fluvial de perfil suave e de lento escoamento. Da intensa devastação da vegetação do complexo do Pantanal, que dessa forma não consegue retardar a corrente líquida que se lança na bacia. Pessoal, o que você já eliminou aqui? Marcelo, primeiro, você falou pra gente que o Pantanal é uma bacia sedimentar, cristalino não. Para com isso é ridículo. Marcelo, segundo, chuva no Pantanal não é de junho a agosto. Chuva aqui em Mato Grosso é no verão. É dezembro até março. Está errado. Marcelo, terceiro. Não é porque tem brejo e pântano que o Pantanal transborda, pô. Se fosse assim, onde tem brejo e pântano no Brasil, transbordava. Certo? Por acaso o desmatamento vai explicar transbordamento de rio? Não. Agora, pessoal, o Pantanal Mato Grossense é bem planinho? É. O Rio Paraguai passa por lá? Passa. O escoamento é lento? É. Então, quanto mais lento ele for, mais tempo a água leva para escoar. E se chega muita água de uma vez, para onde que ela tende a ir? Para o lado. Então, aí alaga. É o próprio perfil topográfico que explica por que é uma planície alagável. Então, tá gabaritada a questão, pô. Certo? Beleza? Vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Eu botei só para tirar um conceito aqui, ó. Num dia ensolarado, saímos para um passeio de lancha com o professor Marcelo pelo Rio Cuiabá. Como se eu tivesse, né? O passeio se dá no sentido Cuiabá-Santo Antônio de Leverger, que é um município vizinho. E sabendo desse fato, é correto afirmar que... Pessoal, por favor, presta bem atenção. Aí que são alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é andar em um rio a montante? É só você lembrar. O que é montar a cavalo? Subir a cavalo. Então, andar num rio a montante é subir o rio, ir em direção à nascente. E o que é andar num rio a jusante? É descer o rio em direção à foz. Agora, fala para mim. Cuiabá fica na margem esquerda ou direita do rio Cuiabá? Mas, Marcelo, como é que eu vou fazer? Depende do referencial. Negativo. O que você tem que fazer é pegar o rio Cuiabá e se colocar no sentido da correnteza dele. Se você ficar no sentido da correnteza, porque o rio só obedece uma lei, a da gravidade. Ele vai do lugar mais alto para um lugar mais baixo. Se você ficar no sentido da correnteza, o que você vai perceber? Que Cuiabá está na margem esquerda, Várzea Grande na margem direita. Tranquilo. Agora, Santo Antônio é rio acima ou rio abaixo de Cuiabá? Marcelo, é rio abaixo. Então você está andando a montante ou a jusante? Marcelo, a jusante. E Cuiabá está na margem direita ou esquerda? Esquerda. Então está gabaritada a questão. Estamos percorrendo o rio a jusante e Cuiabá está na margem esquerda. Pronto. Beleza? Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa correta sobre hidrografia no Mato Grosso. Vamos lá. A bacia platina está presente no território mato-grossense. E entre os rios que pertencem a esta bacia podemos citar Telespires, Xingu e Juruena. Pessoal, Juruena, Telespires, Xingu. Bacia amazônica. Falso. As bacias Platina, Paraguai e Amazônica são separadas em nosso estado por um importante divisor de águas, que é a Serra da Petrovina, na região de Rondonópolis. Pessoal, bacia amazônica, bacia Platina, Planalto dos Parecis. Petrovina está bem aqui, ó. Falso. Beleza? C. O Rio das Mortes, apesar de ter sua nascente perto de Cuiabá, é um rio que corre na direção leste do estado e faz parte da bacia amazônica. Pessoal, Rio das Mortes,
bacia do Araguaia e não bacia amazônica. O rio Paraguai é um rio de planície, portanto navegável, o que faz parte da bacia Platina, desaguando no Oceano Atlântico juntamente com os rios Paraná e Uruguai. Verdadeiro, certinho. Por último, o rio Guaporé é um rio importante da bacia Platina, falso, amazônica, e está na região oeste de Mato Grosso, e não leste. Beleza? Moçada, hidrografia, tranquilo, tudo terminadinho, sossegado. Terminamos a parte física, agora a gente vai começar a parte de demografia, população, quadro econômico, certo? Lembrando que a parte de meio ambiente a gente já inseriu junto em vegetação, né? Podemos trabalhar com outros problemas ambientais. Tá joia? Como eu estou numa sexta-feira, eu não vou... Hoje dia... sexta-feira é 13. Sai, Michel. Então, presta atenção. Bom final de semana a todos. Eu volto a gravar semana que vem. E aí disponibiliza essa nova parte de geografia regional para vocês. População, demografia e economia. Tá joia? Moçada, bom final de semana a todos. Um grande abraço e até a próxima. Clique like.